Fala aí, galerinha do Não Surta na Matemática, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Jonathan Santos para mais uma videoaula aqui no canal Não Surta na Matemática. Galera, antes de começar, quero pedir que vocês se inscrevam no meu canal, ativem o sininho de notificação, deixem um like aí nesse vídeo e também compartilha muito esse vídeo aí com a galera que vocês sabem que tem dificuldade de matemática, tá certo? Pessoal, a aula de hoje então, fatoração para o nono ano do ensino fundamental, né? Um conteúdo bem bacana aí para se trabalhar. Bom, primeiro, o que é a fatoração, né? O que é o fatorar, certo? Basicamente, pessoal, a fatoração, ou fatorar um polinômio, né, é expressá-los como um produto de dois ou mais polinômios, né? Então nós vamos ter aí ou uma multiplicação, aí um produto de dois polinômios, né? Ou três, ou quatro, ou quantos forem aqui, tá? Nós aqui, a princípio, inicialmente vamos trabalhar apenas com dois, ok? Bom, seguindo aqui então, tá? Olha só o que nós vamos fazer. Vamos trabalhar com alguns casos. O primeiro caso é o seguinte, galera. Fator comum em evidência. Bom, então, eu vou ajustar aqui. Fator comum em evidência, né, galera? O que que é isso? Olha só, vou colocar aqui um exemplo geométrico para vocês acompanharem e depois nós fizemos o cálculo, tá? Por exemplo, se eu tiver um retângulo em que a minha largura aqui vale x, né? E a minha altura aqui, meu comprimento aqui, né? Vale, vou dividir ele aqui, ó. Essa parte vale A e a parte maior aqui vale B. Bom, então eu vou ter como área AX e BX, né? Então tá, então eu tenho aqui a área do retângulo é igual a x mais bx. Bom, observando aqui geometricamente, ó, o x é um fator comum, né? Aos dois lados, tanto ao lado A quanto ao lado B, correto? Então, nós temos que esse termo comum, nós vamos colocar ele em evidência. Então, ó, aqui, eu vou subir aqui, né, porque eu estou na frente do x aqui embaixo. Ó. Então, aqui, ó, nós vamos ter que a área do retângulo é igual a x vezes... Bom, o que, que nós temos aqui de lado? A mais B. Tá certo? Bom, e será que isso é verdade, pessoal? Vamos pensar. Será que x vezes a mais b é igual a x mais bx? Será? Vamos ver aqui então, pessoal. Olha só, o que nós vamos fazer? O x está aqui na frente do parênteses, ele multiplica todos os termos, né? Então é x vezes a e x vezes b. Logo aqui, nós vamos ter x vezes a é ax ou xa, né? X vezes b é bx. E aí nós temos que ele é igual a x mais bx. Tá? Não. Limpar aqui. Tá ok? É igual, então tá certo. Então, pessoal, sempre que tiver um termo comum, nós colocamos esse termo em evidência. E nem sempre ele vai ser uma incógnita. Querem ver alguns exemplos aqui? Então, exemplos, né? Olha só. Se nós tivermos aqui 10x mais 5, como é que nós vamos fatorar, né? Bom, o que nós temos em comum entre 10x e o 5 é os múltiplos, são aqui, né, no caso, os múltiplos de 5. Por quê? Porque tem o 5 e tem o 10. Então, vamos colocar o 5 em evidência. Bom, o que faltou aqui agora, né? Para chegar em 10x, falta 2x, certo? Porque vai ficar 5 vezes 2x. Para chegar em 5, falta 1. Ou vocês podem pensar também isso aqui como uma divisão, ó. 10x mais 5 é igual. Bom, o que eu vou colocar em comum é o 5.
Então, eu posso dividir aqui, ó, por 5. Não é por x, né? É por 5. Ó, aí nós vamos ficar com o quê? 5 em evidência. E o que vai sobrar aqui, ó? 10x dividido por 5, 2x. 5 dividido por 5 é 1. E aí, acabou. Segue o jogo aí nessa ideia. Bom, vamos ver alguns outros casos que são um pouco mais trabalhosos também. Se nós tivermos, por exemplo, assim, ó, 4AC mais 3BC, certo? Vamos colocar aqui 6BC para ficar mais interessante ainda. Tá? Pessoal, o que nós temos em comum aqui de cara? O C, né? Então vamos colocar aqui já o C. Mas olha só, tanto o 4 quanto o 6, eles são múltiplos de 2, porque é 0, 2, 4, 6, 8. Então 4 e 6 são múltiplos de 2. Então aqui nós temos em comum, na verdade, é o aqui 2, né? E aqui 2. Lembra que eu falei para vocês que podia pensar naquela, como se fosse uma divisão, ó, seria 4AC dividido por 2C, mais 6BC dividido por 2C. Olha só então, aqui ó, 2C eu coloquei em evidência. O que eu preciso para ficar em 4A? 2A, né? Aí vou ter 4C, 2C vezes 2A, vou ter 4AC. E para chegar em 6BC, eu vou precisar aqui de 3B. Então eu coloquei em evidência, ó, 2C vezes 2A mais 3B. Como é que eu posso pensar isso aqui, galera? Ó, o C simplifica com o C, já coloco aqui o 2C, né? C simplifica com C, 4 simplifica com o 2. Então aqui vai ficar 2A, sobrou ali, 2A. C simplifica com C, 6 dividido por 2 dá 3, então 3B. E aí, essa aí é a grande ideia, ok? Esse é o primeiro caso. O segundo caso é o agrupamento, e ele não apresenta o primeiro caso, mas é a utilização do primeiro caso para resolver ele. Que complexo, vamos ver. Olha só. Então, segundo caso, agrupamento. Então, galera, ó, não existe nenhum fator comum aos 4 termos que eu vou colocar aqui. Olha só. Vou colocar AX mais 2A mais 5x mais 10. Observem que se eu procurar um fator comum entre todos esses aqui, eu não encontro um único fator que seja comum, certo? Então, eu não posso utilizar o primeiro caso. Mas, se eu fizer um agrupamento neles de 2 em 2, eu vou conseguir utilizar o primeiro caso, vejam só. O que eu vou fazer aqui, ó. O que tem em comum aqui entre o AX e o 2A? O A, né? Vai ficar ali, ó, x mais 2. Bom, e agora o que tem em comum aqui, ó? Entre 5x e 10. Já mostrei isso para vocês, né? É o 5 que vai ficar x mais 2. Ah, agora veja bem. Analise aqui comigo essa grande maravilha que acontece, galera. Nós não tínhamos um fator comum aos 4 ao mesmo tempo, né? Mas eu agrupei eles de 2 em 2 e percebam que agora eu tenho um fator comum, ó. X mais 2 e x mais 2. Então eu volto lá e utilizo o primeiro caso, onde eu vou colocar o x mais 2 em evidência, que é o que eu tenho, né? Aqui nos meus dois termos, e o que me sobrou? A mais 5. Agora ficou fácil. Concordam? Pessoal, então aqui tem que ter bastante atenção, tá? Porque são 4 termos ali que você não consegue colocar nada em evidência, considerando todos eles juntos, mas quando você agrupa, você consegue colocar em evidência e aí você utiliza o primeiro caso. Vamos ver mais um exemplo aqui que seja bem bacana assim para vocês, tá? Vou colocar aqui mais exemplos. Olha só. Se vocês pensarem, galera, aí, ó, num a ao quadrado menos 5a mais a menos 5. Bom,
Aqui, vocês podem pensar o seguinte, né? Ah, mas ali, ó, eu tenho A e A. O que será que eu posso fazer aqui já? Bom, pessoal, primeira coisa, nós temos que pensar o seguinte, ó. Como é que nós vamos conseguir juntar depois? Tem que pensar no próximo passo. Olha só, se você olhar para cá, ó, A ao quadrado menos 5A, e depois olhar A menos 5, já tem um forte indício de que você vai achar nessa primeira parte aqui um A menos 5. Mas como você vai fazer isso? Muito simples, colocando o A aqui em evidência. Ó. Então é A vezes A menos 5 mais A menos 5. Agora você agrupou. Concorda com o agrupamento aqui? Bom, se você agrupou, fica tranquilo, né? Olha só, este aqui e este aqui são fator comum. Logo, utiliza o primeiro caso. Onde aqui, então, vocês vão ter A menos 5. E o que sobrou? Bom, aqui sobrou A. E aqui não sobrou nada? Calma, sobrou sim, porque tem um multiplicando aqui, ó. Então é A mais 1. Tá certo? Então, galera, super tranquilo aí também, mas tem que ter muita atenção nessa parte. Vou fazer um exercício agora aqui, um exemplo que ele é um pouquinho mais complexo, então prestem muita atenção aqui, galera. Olha só. Se eu tiver, por exemplo, x ao cubo menos 2x quadrado mais x ao quadrado y menos 2xy mais y. Olha só agora que eu vou fazer um agrupamento um pouquinho diferente, galera. Eu vou pegar toda essa minha parte inicial aqui, ó, e vou agrupar. Os três termos e depois esses aqui. Por quê? Porque esses três termos aqui trabalham com y e esses três aqui só com x. Tá? Então, por isso que eu separei dessa forma. Então, vou colocar aqui, ó, o x em evidência. Daí, vou ficar faltando aqui x ao quadrado menos 2x mais 1. Certo? Bom, e agora aqui que eu posso colocar em evidência? O y. E o que vai me sobrar? X ao quadrado menos 2x mais 1. Agora perceba aqui comigo que estes dois são exatamente iguais, né? X ao quadrado menos 2x mais 1. Portanto, essa parte vai ficar em evidência. X ao quadrado menos 2x mais 1. Vezes, o que ficou aqui? Ó? X mais y. Tá certo? Então tá, vamos seguir lá no terceiro caso. E agora nós vamos trabalhar com algo que já foi meio que apresentado para vocês aí quando vocês estudaram produtos notáveis. Quem não estudou, olha o vídeo anterior aqui, vou deixar a descrição no link e acessem lá para tirar suas dúvidas. Então vamos lá. Terceiro caso. Agora é o caso da diferença de dois quadrados. E é super tranquilo, pessoal. Olha só. Lá nos produtos notáveis, tá? Só aqui, vou fazer uma aba do pensamento aqui, uma janelinha do pensamento, tá? Lá nos produtos notáveis, quando vocês estudaram a diferença, né, o produto da soma pela diferença, vocês tinham, por exemplo, o seguinte, ó, x mais 8 vezes x menos 8. Ah, como aqui é mais e aqui é menos, vai ficar o primeiro termo ao quadrado menos o quadrado do segundo termo, 64. Acabou. Mas agora, galera, se vocês... Tá? Vamos fechar aqui, ó. Agora pergunto se tiverem x ao quadrado menos 64. Como fatorar isto? Vamos lá. Pessoal, o que vocês têm que ter aqui em mente, tá? É a seguinte ideia. Esse aqui, basicamente, nós podemos tirar a raiz dos dois termos. Então, por exemplo, aqui, vou fazer de duas formas diferentes. Vou fazer a raiz de x, vai ser x, tá? Agora eu vou fazer aqui a raiz de 64. Vou arrumar só. A raiz de 64. E eu vou contar para vocês que isso aqui é mais ou menos 8, né? Daí por que isso é mais ou menos 8, né? Olha só. Porque mais 8 vezes 8 dá 64 e menos 8 vezes menos 8
Também dá 64, galera. Por isso, mais ou menos 8, tá certo? Bom, então eu já sei que eu vou ter x como um termo, e agora eu tenho mais ou menos 8. Então eu tenho que contemplar, ó, x mais 8, x menos 8. E é só isso, sempre assim, não tem erro. Bom, mais um exemplo aqui então agora bacana aí para vocês. 49x² menos y². Como é que vocês vão fatorar isso? Primeira coisa, vamos fazer aqui já. Raiz de 49x². Bom, raiz de 49 é 7, raiz de x² é x. Agora aqui eu vou fazer a raiz de y², que é y. Ah, é só y? Não, é mais ou menos y, galera. Porque menos y vezes menos y também é y², certo? Agora nós vamos montar aqui então esse termo fatorado, ó. 7x mais y, 7x menos y. Ah, não sei se está certo isso aqui que eu fiz. Multiplica, ó. 7x vezes 7x, 49x². 7x menos y, vezes menos y, então vai dar menos 7xy. Mais y vezes 7x, mais 7xy. E y menos y vezes menos y dá menos y². Então aqui simplifica e vai ficar 49x² menos y², que é exatamente o que tinha aqui em cima, ó. Então tá, terceiro caso de fatoração é bem simples e tá aí para vocês conferirem. Bom, agora, galera, o último caso também tem a ver com produto notável. Vocês têm que estar produto notável, entra ali no canal e procura esse vídeo. Eu vou deixar disponível aqui o link para vocês também. Então agora o quarto caso, tá? O quarto caso, galera, é do trinômio quadrado perfeito. Trinômio quadrado perfeito. Bom, o que é um trinômio quadrado perfeito, né? Só para você lembrar lá de novo, ó, uma janelinha aqui do pensamento. Por exemplo, x mais y ao quadrado, tá? Vai ser x ao quadrado mais 2x mais 2xy mais y ao quadrado. Ou então x menos y ao quadrado, que vai ser igual a x² menos 2xy mais y ao quadrado. Ambos ó, tem 3 termos, né? Formam um quadrado perfeito, por isso o nome trinômio quadrado perfeito. Bom, vamos lá e vamos seguir aí essa ideia. Olha só. Sabemos então, tá, que x mais y ao quadrado ali vai ser x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado, tá? Então aqui eu tenho, se eu tiver, por exemplo, x ao quadrado mais 2xy mais y ao quadrado. Como eu vou fatorar isso? Agora, galera, é complicadinho. Por quê? O que nós temos que pensar? Primeiro, a raiz desse termo aqui, né? Então tá, a raiz de x², que vai ser igual a x. Depois, a raiz desse cara aqui, de y², e vai ser y. E agora nós ainda temos que prestar atenção, pessoal, porque isso precisa fechar aqui, ó, onde é 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo, tá? Então vamos substituir aqui para ver se vai dar certo, ó. 2 vezes o primeiro termo, que vai ser x, vezes o segundo termo, que vai ser y. Bom, fechou. Se fechou, galera, ficou fácil, porque agora é só fazer x mais y vezes x mais y. Ou então, x mais y ao quadrado. Certo? Bem tranquilinho aí para vocês, né? Vamos fazer alguns exemplos aí, então. Bom, pessoal, olha só, então, alguns exemplos aí bem bacanas para vocês. X ao quadrado mais 10x mais 25. Isso aqui vai ser igual ao quê? Primeira coisa, né? Vamos fazer a raiz de x aqui
ao quadrado vai ficar x. Aqui, a raiz de 25, nós vamos considerar aqui nesse caso, né, como é um trinômio quadrado perfeito, estamos falando de um quadrado aqui agora, não pode o valor negativo, né? Então nós vamos considerar apenas aqui no 5, tá? Então, raiz de 25 é igual a 5. Bom, dito isso, vamos conferir aqui no meio, ó. 2 vezes o primeiro termo, que é x, vezes o segundo termo, que é y. 2 vezes x vezes 5. Bom, fechou 10x. Ok, podemos seguir. Logo aqui, então, a resposta final vai ser x mais 5 vezes x mais 5, que é igual a x mais 5 ao quadrado. O último caso aqui, então, para nós fecharmos, o último exemplo aqui para nós fecharmos. Vou até fazer aqui do lado. Quando for um trinômio quadrado perfeito, for um negativo ali, galera, a ideia vai ser exatamente igual. Olha só aqui o que nós vamos ter. Se eu tiver 1 ao quadrado menos 14a mais 49, igual ao que aqui, né? Olha aí nossa interrogação. O que vai ser igual aqui? Bom, pessoal, muito simples, tá? Os mesmos passos para resolver. Vamos lá. Raiz de a ao quadrado é igual a a. Raiz de 49 é igual a 7. E aqui, ó, eu vou ter menos 2 vezes a vezes 7. Fechou o menos 14a ali, né? Lembrando que também estamos falando de um quadrado, né? Como é de lado de quadrado, então não vai usar ali o número negativo. Portanto, pessoal, aqui, ó, vai ser... Ó, aqui nós temos o menos, né? Como nós temos esse sinal de menos aqui, ó, significa que aqui no meio, né? Aqui no meio, aqui, ó, agora vai mudar o sinal, ó. Vai ser x menos 7 vezes x menos 7. E vai ser igual a x menos 7 ao quadrado. Tá certo? Aqui no caso é a, né? Troquei a letra, a nossa incógnita. Vai ser a menos 7 ao quadrado. Tá certo? Pessoal, então por hoje é isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Curtam esse vídeo aí, deixe o seu like, ative o sininho da notificação, se inscreva no canal e compartilhe aí com a galera.